Final de jogo na Copa Libertadores da América, 3 para o Barcelona de Guayaquil, 0 para a equipe do Corinthians. Uma derrota vexatória da equipe do Corinthians, uma derrota onde o time do Corinthians simplesmente não existiu. O Barcelona passeou em campo e o Corinthians simplesmente não fez o papel e não fez o mínimo do papel que seria possível para trazer um resultado minimamente satisfatório para o Corinthians levar para Itaquera. Se oferecendo uma derrota de 1-0, ainda estarei mais tranquilo do que um passeio desse de 3-0. E mais uma vez, cara, mais uma derrota vexatória, mais uma vez eu reclamando do que eu sempre falo sobre o Ramon Dias, de que ele não sabe comandar o time em jogos decisivos. Foda-se se ganha de time pequeno, foda-se se ganha a partida que não importa. Eu não tô nem aí se venceu do Mirassol, não tô nem aí se venceu do Novo Horizontino. Se vencer de todas as equipes e perder as principais nas quais leva o time à glória, não serve literalmente de nada. Simplesmente não serve literalmente de nada. Eu já venho reclamando isso desde a época que caiu na Sul-Americana. A única coisa que me faz mudar esse pensamento, me fez mudar o pensamento na época, é que o Corinthians tinha se salvado do rebaixamento muito por conta do Ramon Dias. Mas o Corinthians se fudeu em todos os torneios que disputou por conta do Ramon Dias também, pelas pardalzices que ele sempre teve, cara. Ele testou de novo uma formação que ele já sabia que daria errado, que é a formação com 3 zagueiros, porque deve ter sido no máximo 5 vezes que ele usou essa formação com 3 zagueiros. E todas as vezes que ele usou, o Corinthians perdeu. Todas as vezes que o Corinthians usou, o Corinthians perdeu, empatou, não conseguiu a vitória. E se conseguiu, jogou pessimamente mal, porque o meio de campo não estava povoado, a bola não chegava no ataque, os laterais eram péssimos. Se não jogam direito nem da defesa, imagina subindo pro ataque, que foi o que aconteceu novamente. O reserva do Goiás, o eterno reserva do Goiás, falhando mais uma vez na zaga. Os 5 zagueiros do Corinthians, que o Ramon Dias fala que são bons pra caralho, isso e aquilo, que não dão um zagueiro inteiro, mais uma vez falhando nos gols. Todos os gols tiveram falhas da zaga. Todos os gols. Novamente o André Ramalho fazendo parede em cruzamento. Parede. Quem que faz parede em cruzamento? Ninguém. Mas só o André Ramalho é diferente, cara. Só o André Ramalho, ele vira e fala, não, eu vou conseguir parar um atacante fazendo a parede, eu vou evitar um cruzamento, eu vou evitar um gol e vai estar tudo certo. Mas beleza, né, cara? Só o louco dos mais loucos para acreditar numa classificação semana que vem, numa classificação heróica. Seria praticamente uma classificação heróica. E fazer o que, né, cara? Mas uma coisa que já vem me irritando já tem bastante tempo, já vem me intrigando, já tem um tempinho legal. É a postura da torcida, cara. É a postura da torcida diante desses jogos decisivos, a postura da torcida pós-vexame em relação a esses jogos decisivos, cara. Porque eu já venho notando isso de um bom tempo, ó. Já venho notando isso de praticamente 10 anos atrás, onde até 10 anos atrás era praticamente a época mais vitoriosa do Corinthians. Era a época que você tinha até uma justificativa plausível, até para você não cobrar tantos jogadores, porque praticamente eles tiveram uma história no Corinthians. Isso é inegável. Mas e hoje em dia? Por que não se cobra um jogador? Por que não se cobra pelo menos desde 2019? E diga-se de passagem, gourmetizaram a torcida do Corinthians, logo após a Neoquímica Arena, a fundação da Neoquímica Arena, gourmetizaram a torcida do Corinthians. Os interesses do Corinthians são outros, e a cobrança que fazem hoje, com notinha em rede social, com um protestozinho que dura 1 minuto, logo depois ó, vem, ó. Vem uma sequência de palmas, vem, ai, porque temos que apoiar, porque isso, porque aquilo, porque somos a fiel torcida e nós cantamos os 90 minutos. Tem malandro lá dentro lá da torcida, tem malandro lá dentro lá da bancada lá, onde devia estar apoiando o time, mas preocupado com um brinquinho na orelha, do que apoiar o time, do que criticar o time e meter o pau no time quando faz umas atuações vexatórias, igual fizeram hoje, e já vem fazendo já tem um bom tempo, já sem cobrança nenhuma. Isso não existe, isso nunca existiu na torcida do Corinthians, simplesmente nunca existiu. Você pega 74, quando o Corinthians, 73, 74, um desses 2 anos, quando o Corinthians perdeu pro Palmeiras, que era a chance do Corinthians sair de uma fila de quase 20 anos sem ganhar um campeonato. E foram lá e tiraram o Rivelino no tapa, como se ele tivesse culpa de alguma coisa e ele que carregava um monte de bagre no time. Em 2000, queriam catar o Marcelinho depois que caíram pro Palmeiras na Copa Libertadores. Expulsaram o Edilson Capetinha no tapa também. Janeiro de 2014, um dos primeiros jogos do Campeonato Paulista daquele ano, tomaram 5-1 pro Santos na Vila Belmiro. No outro dia os caras já estavam indo lá cortar a gradezinha lá do Joaquim Grava. E nem jogo importante era só um jogo comum de Campeonato Paulista, mas pela goleada era plausível ter feito isso e fizeram. Se hoje em dia o Corinthians tomando uma taca dessa ou relativamente parecida como essa em Itaquera, ninguém vai estar lá pra cobrar. Ninguém vai estar lá, vai falar, não, é mãe, não, tem que ser homem pra jogar no Coringão e depois vão estar lá fazendo storyzinho no Instagram. E depois querem ter a moral de criticar jogador, mano. Porque os caras sabem como é que a torcida do Corinthians funciona. Os caras sabem como é que funciona pro bem e pro mal. A atitude mais radical assim na torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians fez, foi não fazer um poropopó com os jogadores. Como é que você dá moral pra uma situação dessas?
Como é que você consegue algo diferente no time, sendo que a torcida, que é o principal elo do Corinthians, não cobra da maneira que deveria ter sido cobrada? 2006, o Corinthians caindo em mais uma Libertadores. Os caras querendo catar o Tevez no meio de campo, tomou uma ataca do River Plate 3-1, os caras invadindo o Pacaembu, tomando porrada dos caras do Choque. Pra chegar hoje, os caras só fazendo notinha no Instagram. Uma puta de uma vergonha dessa. Todos os rivais tricampeões da Libertadores e o Corinthians é o único que tem mais eliminações em pré-Libertadores do que semifinais no próprio torneio. E ninguém cobra. E ninguém vai lá cobrar o presidente, ninguém vai lá cobrar o Ramon Dias, que é um outro caquético. La Concha para ti, La Concha, La Concha. É outro que ninguém vai cobrar. Outra declaração patética dele no final do jogo. Outra declaração patética, justificando essa vergonha que fizeram na Libertadores com ter se livrado do rebaixamento ano passado. Não, porque a torcida chorava quando a equipe estava na zona de rebaixamento. E isso e aquilo. Isso é justificativa pelo quê? Pelo trabalho horrível que você faz? Ganhar dos pequenos para perder para time grande em duelo decisivo? E nem time grande o Barcelona é. Nem time organizado esse time é. Os caras trocaram 5 passes contra a equipe do Corinthians e fizeram gol. 3 chutes a gol que os caras meteram foram os 3 no gol. Fora o gol anulado que foi do Gustavo Henrique. E tá lá quem pra confrontar os caras? Quem que tá lá pra confrontar os caras? Chega de notinha no Instagram, porra. Se vocês não cobram essa porra, vocês são piores do que aqueles que estão fazendo essa merda dentro do clube já tem praticamente 10 anos. Então se é pra cobrar direito, cobra. Cobra, pelo menos uma vez, cobra. Dando carrinho, dando porrada, o Coringão não pode perder por nada, por bem ou por mal. Queremos raça até o final. Mas cadê os caras lá pra cobrar quando não tem a porra da raça? Como foi no jogo de hoje? Não tá lá. Porque só sobrevivem de nota no Instagram. Só sobrevivem de nota no Instagram. Quando que isso vai mudar? O Corinthians não pode perder a raiz de ser aquela torcida que apoia, tá lá junto com a torcida, porque somos a torcida fiel. Os 90 minutos somos a torcida fiel. Mas o problema é pós os 90 minutos, onde deve ser cobrado e os caras não cobram. E quando cobram, não cobram da devida maneira que deve ser feito. Tá na hora de mudar isso. Tá na hora de mudar isso, porque quanto mais vocês são coniventes com isso, quanto mais vocês são coniventes com o jogador indo pra podcast sem ter história nenhuma no time, quanto mais vocês são a favor de presidente, que por mais que seja minimamente melhor dos que os antigos que passaram, continua fazendo cagada dentro do time, continua aumentando a dívida presente dentro do Corinthians, não vai mudar nada. Enquanto não cobrarem da devida maneira que deve ser cobrado, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O Corinthians passará pelas mesmas coisas que passam desde os últimos 10 anos. Não há revolução sem guerra. É simples assim. Não há revolução sem guerra. Enquanto não tomarem uma postura mais radical, uma cobrança real, uma cobrança para falar, vocês não são maiores que o Corinthians, a torcida aqui é o patrimônio do time, é o único time no mundo onde a torcida é maior do que qualquer ser, qualquer pessoa, qualquer fator que pisou dentro de uma instituição. Essa que é a verdade. E é isso que falta para mudar essa história dentro do Corinthians. É isso que falta. Porque sabe o que vai acontecer? Tomou uma ataca hoje, beleza. Vai tomar uma ataca domingo contra o Santos do Neymar? Os caras não vão cobrar direito. Os caras não vão cobrar. Vão só fazer um minutinho de protesto enquanto os caras da Oeste vão embora faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Enquanto os caras da Leste que não cantam porra nenhuma vão ficar dando aplausozinho. Ai, jogadores assudos, eu amo vocês. Ai, Rodrigo Garro, como eu amo vocês. E não vai mudar nada. Vai chegar quarta-feira, vai fazer outro vexame. 3 vexames em uma semana só. E 3 meses do Corinthians indo embora. Praticamente 1/3 da temporada perdidos em 3 jogos. E ninguém vai cobrar por nada. Pra manter essa porra desse negócio aí de que não devemos cobrar isso, aquilo, outro. Chega! Se quer mudar alguma coisa dentro do Corinthians, se quer mudar a história que se tem dentro do Corinthians, acima de tudo devemos cobrar como torcedor e não deixar que essa porra aconteça e não deixar que um argentino qualquer que treine no Corinthians mije na nossa cara querendo se vangloriar de um rebaixamento que foi muito por conta dele, que passamos praticamente 30 rodadas na zona de rebaixamento e 20 delas era ele que estava comandando. Então, se quer mudança, tem que haver a cobrança e cobrem direito. Acabou.